Bom, sou o Peu Araújo e hoje nós vamos conversar com o Celso Otaide, representando o Frente Favela Brasil, e com o Eduardo Mufarrege, representando o Renova Brasil. Bom, primeiro, Celso e Edu, gostaria que vocês apresentassem o que é a Frente Favela Brasil e o que é o Renova Brasil. Bom, a Frente Favela Brasil é um movimento que surgiu há 3 anos atrás, com o objetivo de que os moradores de favelas, em sua maioria negro, mas não somente negro, em que a gente criou um projeto com um recorte racial e um recorte territorial, em que a gente pudesse ter mais representatividade no poder, que se o poder ele foi feito para a maioria, nós somos maioria, temos que fazer parte dele, mas não é exercer o poder pelo poder, mas exercer o poder pela possibilidade da transformação das nossas vidas e de quem está no nosso entorno. Perfeito. O Renova é um projeto que começou há aproximadamente 6 meses. Ele tem como principal vocação viabilizar o acesso de pessoas que hoje estão fora das estruturas partidárias tradicionais à política, através de um programa de formação com duração de 6 meses, cujo objetivo é capacitar essas pessoas para serem futuras lideranças políticas para o Brasil. Como vocês acreditam que a política partidária pode ter falhado para a política pública, né? Políticas públicas como a segurança pública que a gente tem hoje, saúde, educação pública. Como que essa política tradicional pode ter falhado? Acho que é a melhor palavra. A grande falha da política pública foi atender a interesses de corporações e não a interesses da sociedade. Quando a gente olha, por exemplo, para o que aconteceu em movimentos de expansão de gastos públicos em coisas que não têm transposição, não tem impacto nenhum com a vida real do cidadão. O Brasil hoje é um país, se você pousar de Marte no Brasil e pedir para alguém te explicar qual é a situação do sistema educacional público, ninguém vai entender. Que é uma educação ruim para a população de baixa renda, educação pública de baixa qualidade, uma educação privada para quem pode pagar e depois uma educação superior gratuita para aqueles que vieram da escola privada que poderiam pagar. E aqueles que não podem pagar vão para as instituições mais fracas, que são as instituições privadas. Então, assim, é um modelo completamente anômalo. E quem paga essa conta necessariamente é o mais pobre. Acho que a política, os políticos sobretudo, o poder público sobretudo, ele erra quando ele concentra poder e dinheiro. Quando eles passam a adotar a lógica apenas do poder, em que a corrupção passa a ser a grande pauta deles. Quando esses parlamentares, a maioria deles, empresários inclusive, que estão ali, na verdade, desenvolvendo ações parlamentares, ações políticas, para poder oxigenar as suas relações políticas de famílias ou de seus pares. Então isso vira um grande caos, uma grande mistura entre o que é público e o que é privado, baseado numa corrupção, e a sociedade está às margens de tudo isso, meio sem saber o que fazer. Falando ainda da política tradicional, assim, como vocês avaliam a hereditariedade política? Assim? Eu acho que, assim, nesse capítulo, às vezes é natural, né? Você pode dizer, pô, se meu pai foi médico, talvez eu queira ser médico, né? Ou minha mãe é professora, pô, vou ser professora. Hereditariedade pode ocorrer, então não dá para a gente dizer que a hereditariedade por si só, ela tem que ser banida. Não. Mas, obviamente, no Brasil hoje ela é problemática. Por quê? Porque a hereditariedade ela virou muito no sentido de herdar um negócio. A partir do momento em que a política, em grande parte, virou um negócio, quando você invoca a hereditariedade, você traz, bom, eu como uma liderança política ou uma pessoa de representação, eu tenho que construir aqui, tenho que trazer meus filhos para perto para que eles possam assumir ou possam ampliar o meu extrato de poder, eu acho que isso traz muito desse sentimento que, pô, de fato, a política virou um negócio de família, né? Um family business. Eu acho que na medida em que você é um senador e você pega o teu clã inteiro para poder assumir certos cargos, você assume uma cidade e automaticamente você passa a aumentar esse tipo de representação e você passa até pelo modelo político como ele é feito hoje, em que cada cidadão ele é dono de um diretório no seu município, então na verdade ele passa a ser o dono do partido naquele lugar. E automaticamente a família dele acaba organizando aquilo porque ele paga por esse diretório.
Então, aquilo vira efetivamente um patrimônio dele. Então, naturalmente, se aquilo é um patrimônio seu em que você pagou por isso, então é natural que, se você se dispôs a pagar, é porque a tua lógica em relação àquele ativo é puramente comercial. E como é que os teus filhos, na verdade, não aproveitam todos os benefícios que aquele tipo de atitude, de ações pode trazer? E isso acaba sendo uma grande anomalia política, o que não necessariamente deveria ser. Como vocês analisam a proposta e a discussão sobre o fundo partidário? Ele é eficiente? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? A pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: uma pessoa hoje que não tem recurso, mas que tem competência, que tem capacidade, como é que ele se elege? Como é que faz? Ah, pô, não, o recurso aparece? Não tem essa. Alguém vai ter que apoiar. E o problema hoje é que os que estão dispostos a colocar os recursos para apoiar são aqueles que, pô, muitas vezes não estão operando no melhor interesse da coletividade. E aí o que vai acontecer? Você começa a ter essas relações escusas que não zelam pelo melhor interesse do geral. Pô, não podemos financiar, porque político é tudo corrupto, que é uma resposta fácil. Tudo bem, então como faz? Vamos entender como funciona? E não vamos colocar a sujeira para baixo do tapete. Vamos colocar as discussões às claras. E, em cima disso, vamos ter um debate de qual o melhor modelo para o nosso país. Quando você cria, na verdade, quando se cria o fundo partidário, a ideia inicial é o pensamento da consolidação da democracia. Então, o fundo, ele precisa existir. Sim. E ele precisa ser público. Só que ele acaba, por conta desses grupos e por conta da orientação política, ele acaba, na verdade, servindo para fazer o contrário. Porque as pessoas que estão ali têm compromisso com outras coisas que não sejam com a população. Isso está provado hoje, está muito mais escrachado. Há pouco tempo atrás, a gente tinha um pouco de dúvida se era isso mesmo ou não. E hoje, na verdade, ninguém mais esconde para o que vieram, né? No Brasil, você ter eleito presidente, você vai começar, o cara vai falar, então agora senta comigo para negociar. E não existe o compromisso, o Congresso não tem compromisso com o sucesso da República. Entendeu? Então você acaba criando a partir daí um jogo de interesses que, pô, de novo, não permeiam o interesse da sociedade. Porque uma vez que um presidente está eleito, o que deveria acontecer? Como Sim. nós, congressos, obviamente mantendo os pontos de convergência e divergência e tal, mas assim, a gente tem que caminhar para que o país avance. E não, já que é o seu governo, eu quero que o país não avance. Ou seja, a oposição diz não ao que está, não ao que está ruim. Não, e isso o país acaba pagando uma conta fenomenal. O Edu comentou uma coisa sobre esses grupos que acabam se formando, você citou facções, né? A gente tem um Estado laico, teoricamente, mas a gente tem uma força muito grande, por exemplo, da bancada religiosa e de grupos conservadores. Assim. Como vocês avaliam essa influência religiosa na política e como isso atrasa discussões mais progressistas, como descriminalização das drogas, aborto e outras questões que a gente tem, e que isso acaba sendo barrado sempre na política convencional? Em tese, quando você tem grupos muito específicos, com pauta muito específicas, então eles certamente, por mais que eles não digam, eles acabam sendo contra qualquer outra pauta que seja, na verdade, que não seja a pauta deles. Então, a democracia passa a não existir tanto assim. Então, existir outros grupos, ele é uma necessidade, uma vez que esses grupos estão muito fechados e trocam voto para os seus mais diversos interesses. No caso, por exemplo, da bancada evangélica, se vota para o grupo deles isenção fiscal, incentivo fiscal para a criação de igrejas e tudo mais. O que, em tese, é legítimo, porque eles estão ali para poder representar os seus interesses. Mas os interesses desses grupos, e de nenhum grupo pode estar, na verdade, acima do interesse da coletividade nacional. Eu acho que essa questão de costumes, né, que é um pouco da tua pergunta, ela tende a oscilar no tempo, né? Eu acho que a sensação, pelo menos que se captura, é que o Brasil passou nos últimos 12, 15 anos, eventualmente por uma maior liberalização de costumes, e agora tem uma volta, uma força de conservadorismo. E acho que essa é uma tendência, inclusive, mundial, né? Quando a gente olha um pouco do que está acontecendo em outras economias. Eu acho que a gente tem que ter sabedoria para saber navegar nesses processos, entendeu? E, obviamente, lutar por aquilo que realmente é importante e relevante, né? Eu acho que assim, o Brasil,
o que eu vejo é que muitas vezes, né, inclusive pessoas que dizem-se de ideologias distintas, mas que quando você põe para discussão, por exemplo, a pauta econômica, ela é muito mais convergente do que a gente imagina. Na pauta de costumes, aí você tem mais diferenças, né? Tem um cara, aborto eu não consigo nem falar, legalização de droga, se legalizar eu já nem converso, entendeu? E é onde a gente põe normalmente essas linhas, intransponíveis, estão muito nessas questões mais de costumes e de hábitos. Mas, assim, tem uma convergência, esse é um ponto que eu queria trazer, assim, tem uma convergência em pessoas que se dizem de diferentes ideologias do ponto de vista de pauta de economia, de emprego, empreendedorismo, que são coisas essenciais, porque, vamos lá, é importante a pauta de aborto, para muita gente é fundamental, mas eu acho que a pauta de sustentação da vida, como ser humano, como eu me mantenho, viver com dignidade, educação de qualidade, você poder ter uma vida digna, é muito mais importante. Então, está muito na questão do que é prioritário. Como que a gente faz, né, para o futuro termos mais negros, mais mulheres, mais pessoas trans, indígenas, numa representação no Congresso ou nas assembleias, nas câmaras de vereadores no país, assim? Se a gente tem hoje 4,1% de negros no Congresso, de uma sociedade em que nós somos 54% da população, nós precisamos ter mais gente lá naturalmente, porque se o poder foi feito para a maioria, a gente não pode continuar sendo minoria e estar reclamando. Então, eu acho que esses grupos precisam se organizar da mesma maneira em que você pode ser negro, lésbica, nordestino e tudo isso junto. As bancadas também são um pouco assim, às vezes a pessoa ela é empresária, é evangélica e também é da agropecuária e também é do esporte, ela faz parte de várias bancadas ali, inclusive da bala muitas vezes. Então, o fato é, como é que a gente, na verdade, a gente também sabendo que os negros são aqueles que têm menos recurso disponível, como é que a gente tenta sensibilizar, conscientizar mais essa população que elas podem votar em pessoas que tenham esse compromisso étnico, sem perder outras pautas, e não só preto votando em preto, mas qualquer pessoa do país que tenha um desejo de viver num país e que tenha um Congresso mais democrático e que tenha mais diversidade nesse ambiente, nesse território, porque uma vez que tenha diversidade nesse local, provavelmente haverá, na verdade, uma quantidade maior de caneta em mãos diferentes, e aí, na verdade, essas pautas, seja de direita ou de esquerda, pode ser muito melhor distribuída e com uma discussão muito mais ampla. Eu gosto desse ponto porque, assim, e longe de estar numa posição assim de vivência, mas mais de empatia, né? Então, assim, acho que é muito importante, porque hoje no Brasil você tem a população negra e parte da maioria. Então, você também precisa ter uma cabeça não guetificada, você precisa ter uma cabeça de expansão. Fala, bom, como é que a gente ocupa esses espaços? E eu acho que esse é um ponto importante que a gente abordou. E é um desafio, assim, né? A própria presença de mulheres é um desafio. A mulher no mercado de trabalho já tem desafios gigantescos, né? Principalmente a mulher que resolve ter filhos, então acaba tendo, enfim, desafios maiores. Mas acho que esse também é um processo, sabe? A gente tem que começar a criar pontos de inflexão. A gente não sai de 5 para 50 em um dia ou em um ano. Esse é um processo que leva aí algum tempo. E eu acho que assim, o que a gente está trabalhando e tentando produzir é justamente esse ponto de inflexão para que a gente possa ampliar a representatividade de um lado e do outro lado, ao mesmo tempo, ter oportunidade e espaço para gente que normalmente teria mais dificuldade de acesso. Eu sei que vocês dois não têm a ambição ou a pretensão de serem candidatos, mas Edu, você votaria no Celso? Celso para presidente. Associação de Moradores da Favela do Sapo. Associação de Moradores da Favela do Sapo, claramente, mas para presidente tem que ser uma pessoa que está disposta a representar a pluralidade. Então, se o Celso estivesse disposto a fazer essa transformação, sim. Se ele tivesse ainda com o chapéu de representante de um grupo com interesse específico, provavelmente não. E você, Celso, votaria no Edu? Se dependesse da ética, ele certamente teria o meu voto, mas se estivesse disputando com algum preto, eu certamente deixaria de votar nele e votaria num preto. Não por conta apenas de uma questão racial, mas porque eu entendo que mesmo que um preto com menos qualidade que a gente precisa ter mais espaço.
E se a gente tiver mais espaço, a gente vai precisar, vai exercitar esse espaço, exercitar esse poder e dar mais oportunidade para que a gente chegue em algum momento em pé de igualdade. Porque, infelizmente, hoje a gente está muito aquém disso. Obrigado, gente. Povo guerreiro, bate tambor.